Eu canto essa canção pra falar com você que o mundo hoje em dia, em busca de alegria, começa a perceber que eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que em ti habita, pra se livrar da dor. Eu canto essa canção em busca de uma luz, cantando em teu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando essa canção e confiando em ti, seguindo teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Eu canto essa canção pra falar com você que o mundo hoje em dia, em busca de alegria, começa a perceber. Eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que em ti habita, pra se livrar da dor. Eu canto essa canção em busca de uma luz, cantando em teu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando essa canção e confiando em ti, seguindo teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Cantando essa canção e confiando em ti, seguindo teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Vivi na minha vida experiências que jamais vou esquecer. O que me parecia sofrimento foi me aproximando de você. Senhor, ao conhecer tuas verdades, o sol brilhou com mais intensidade e descobri que em sua companhia não iria me perder. Navego pelo mar da esperança, tenho muito a conquistar. Não temo mar revolto, vento forte, não me canso de remar. Divino amigo, tua luz me acalma, tuas palavras trazem paz à alma. Senhor, teu reino é porto seguro, onde um dia iremos ancorar. Assim vou vivendo e ao despertar de um novo dia, transformo a tristeza em gratidão e alegria. Nas horas difíceis em ti eu encontro forças pra continuar. Não há o que temer, sabendo que estás ao meu lado. Jesus, meu caminho agora está iluminado. Seguir-te, Senhor, viver esse amor, faz-me forte, renovado.
esperança, tenho muito a conquistar. Não temo o mar revolto, vento forte, não me canso de remar. Divino amigo, tua luz me acalma, tuas palavras trazem paz à alma. Senhor, teu reino é porto seguro, onde um dia iremos ancorar. Assim vou vivendo e ao despertar de um novo dia, transformo a tristeza em gratidão e alegria. Nas horas difíceis, em ti eu encontro forças pra continuar. Não há o que temer, sabendo que estás ao meu lado. Jesus, meu caminho agora está iluminado. Seguir-te, Senhor, viver esse amor, faz-me forte, renovado. Deus me deu o sol e a noite, a lua, para iluminar os passos meus. Fez também o mar, o ar e deu-me a chuva para regar a rosa que nasceu. Pra mim, lá, 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 pra mim, quando o mundo errou, o Pai mandou seu Filho, que por todos nós se entregou. Bem que ele sofreu pregado no madeiro, mas o carpinteiro não morreu. Pra mim, pra mim, meu bom Deus me deu o sol, a noite, a lua, para iluminar os passos meus. Fez também o mar, o ar e deu-me a chuva para regar a rosa que nasceu. Pra mim, pra mim, quando o mundo errou, o Pai mandou seu Filho, que por todos nós se entregou. Em que ele sofreu pregado no madeiro, mas o carpinteiro não morreu. Pra mim, pra mim, pra mim. Jesus, meu guia é, amigo e protetor ele é, o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá
amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá teu poder, teu amor, nele confiarei. Alguém te acompanha num gesto de amor, a enorme montanha se dá a cada flor. Alguém te ampara no inverno, nas horas mais duras, na estrada mais difícil. Tem alguém que te guarda e te protege com seu calor. Alguém que prossegue e te conduz pela dor. E vibra quando finalmente toda mágoa e todo medo é coisa que passou. Quando se quer ir em frente num impulso irresistível, ó Senhor, desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã abra os olhos, veja o sol. Desce a todos nós, Jesus. Então ninguém está só. A noite finda na luz de um novo dia. Toda manhã abra os olhos, veja o sol. Boa noite! Boa noite, meus amigos, boa noite, companheiros que nos assistem de casa, que nos assistem das outras salas aqui do Perseverança. Que alegria mais uma vez, que noite gostosa que Deus nos proporciona mais uma vez, deste nosso encontro. E estava prestando atenção na letra dessa música, Tinho, que linda, né? Abra os olhos, veja o sol. Às vezes parece que a gente insiste em manter os olhos fechados diante do sol que teima em iluminar a nossa vida, e a gente parece que se esconde dele, se esconde da luz de Jesus, se esconde das coisas que a vida muitas vezes nos mostra, para que a gente não caia, para que a gente possa seguir, para que a gente possa aprender. E graças ao bom Deus, que foi uma outra canção que a gente cantou, um pouquinho antes, estamos aqui, porque escolhemos mais uma vez, nesta quinta-feira, ao acordar, ao colocar o nosso primeiro pé no chão, fora da cama, nós vamos ao Perseverança hoje, porque nós vamos deixar que a luz do sol, vamos deixar que Deus ilumine nossa vida, e nós traremos de lá os recursos de que nós precisamos para poder vencer as dificuldades que todos têm, todos temos um dia, que poderemos ter ainda, mas que certamente serão vencidas, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada de crescimento e de aprendizado. Então, meus amigos, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos, e mais ainda, porque contamos com a presença
de nosso Bi, sangue de Dona Guiomar, irmão querido, e ele tem uma bronca com a tia Eunice. Depois você conta para a gente por que da bronca que você tem com a tia Eunice. E aí a Dona Guiomar, não satisfeita de mandar, o irmão mandou também um filho. Arnaldo, que alegria que você está aqui com a gente. Obrigado, Tereza. É uma alegria enorme recebê-los aqui. E o Bi, que nos trará a mensagem evangélica da noite, nosso professor. Bi, eu estava lembrando de um curso de oratória que eu fiz com você em 1981. Por que o riso? Porque o riso não entendi. O curso era de 81, eu vi muito depois. Naquele tempo, nós nascemos muito tempo depois disso. Mas, Bi, como você pode ver, não adiantou muita coisa, né? Continuamos muito ruins. Mas o nosso professor está aqui, e é sempre, sempre tempo de aprender com o nosso querido Bi, João Batista, que nos trará a mensagem evangélica de hoje. Eu convido a todos para que nós possamos, então, definitivamente entrar em sintonia e acompanhar a oração que faremos neste instante na companhia de nosso Jesus, sob a inspiração dos benfeitores de nossa casa. Deus, 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 louvado seja Deus, que uma vez mais nesta noite, encontra-se presente em nosso coração e em nossa vida, através de nossos benfeitores espirituais, que colocam neste momento Jesus em teu nome, as mãos sobre as nossas frontes, para que possamos despertar para a grandeza espiritual que representa este momento. Senhor Jesus, nós nos lembramos de Ti nesta hora, quando chamado que foste naquele momento, diante daquela mulher que havia sido apanhada em flagrante adultério, para que Tu, Senhor, decidisses naquela hora o que deveria ser feito, porque em verdade Jesus, dizia a lei daquele tempo, que ela deveria sofrer o apedrejamento público. E diante daquela provocação, Jesus, mas sobretudo diante daquela oportunidade que Tu vislumbravas, de trazer para a humanidade mais um ensinamento, Tu dizes, Senhor, de forma retumbante e forte: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus, quem de nós um dia não errou? Somos criaturas humanas, filhos do Teu coração, desejosos de acertar contigo, Senhor, mas ainda uma ou outra vez, caindo pelo caminho tantas vezes, nos problemas criados pelo nosso próprio comportamento e pelo nosso viver. Então, nesta hora, Jesus, que nós possamos nos lembrar de Ti diante daquela mulher. Vá e não tornes a pecar, porque em verdade, Jesus, a cada dia Tu nos apresentas uma lição, para que possamos continuar caminhando ao Teu lado, independentemente dos erros, das quedas, mas sobretudo, Senhor, das oportunidades. Abençoa, Jesus, a família Perseverança que se reúne neste dia uma vez mais em Teu nome, envolvendo, Jesus, a nossa alma e o nosso coração, para que no calor deste dia Tu possas nos aquecer a alma e nos dizer definitivamente: vá, eu estou contigo, caminharei ao teu lado, mesmo que caias, oferecerei a minha mão para que Tu possas levantar e seguir adiante. Envolve cada um de nós, Jesus, envolve nossas famílias, envolve aqueles que nos acompanham à distância, para que o ensinamento desta noite, pelo coração de nosso companheiro Bi,
possa definitivamente representar para cada um de nós um roteiro de melhoria. E então, na paz do teu coração, Jesus, nós viveremos e teremos contigo grandes vitórias na tua companhia e no teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Querido João Batista, professor João Batista, por favor, tome este lugar que te pertence. Obrigado. Obrigado por ter. Que alegria. Boas noites. Vocês pensam que vocês foram os alunos mais antigos aqui? 81? O Serginho, não sei se ele está aí, ele foi meu aluno em 71, no curso pré-militar. O tempo passa. É uma alegria estar aqui mais uma vez. É sempre uma grande alegria, e principalmente porque estou em companhia da minha ex-noiva, atual esposa, TT. Não se assustem, não é assim mesmo. Há 55 anos ela foi promovida a esposa, depois foi promovida a mãe e, mais recentemente, promovida a avó. Está faltando ser promovida a bisavó. Bem, nós dissemos que íamos falar sobre o tema mulher. Por quê? Estamos começando o mês da mulher. Teremos muitas palestras falando sobre a mulher. E escolhemos esse tema. Mulher, ponto de exclamação, por quê? Interrogação. Este porquê é separado, porque é interrogação, e com acento circunflexo, porque encerra a frase. Quando eu for responder o porquê em resposta, aí é uma palavra só, junto. E se estiver no final da frase, aí será com circunflexo. Mulher, por quê? Aliás, de início, há uma relação estreita entre a mulher e o porquê. Esse porquê aí é acentuado porque é substantivo, o porquê. Para os homens, basta o quê? A mulher quer o porquê. O filho fala, pai, tirei 8 em matemática. O pai fala, legal, meu filho, que bom. A mãe fala, tirou 8 por quê? Eu não vi você estudar. Você colou? Você olhou a prova do coleguinha? O filho fala, pai, eu preciso de um aumento aí na minha mesada. Tá legal, filho, eu vou providenciar. A mãe fala, você precisa de aumento na mesada, por quê? O que você vai comprar fora daquilo que a sua mesada já cobre? Você está comprando alguma coisa errada? O filho fala, pai, este sábado eu vou dormir na casa do meu amigo, volto no domingo, tá legal? Tá legal, filho. A mãe fala, vai dormir na casa do amigo, por quê? O que vocês vão fazer? Que programação vocês vão ter? E alguém já disse que os homens mentiriam muito. Os homens não costumam mentir. Bom, há exceções. Os homens não costumam mentir. E alguém disse que os homens mentiriam menos se as mulheres perguntassem menos. Mas elas perguntam tudo, o tempo todo. Então aí está, mulher, por quê? E agora respondendo com o porquê numa palavra só. Porque ela precisava completar a obra máxima
de Deus. O homem é chamado coroa da criação. Num poema, O Homem e a Mulher, o início diz: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. Observem a diferença. O homem é a mais elevada das criaturas, coisas criadas, manipuladas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Ideal é quintessenciado, ideal é elevado. Pois bem, quando lemos a narrativa da criação do mundo, que vai culminar com a criação do homem, nós observamos, a cada passo dessa criação, um estribilho que se repete. E viu Deus que era bom. Lembram-se disso? Gênesis capítulo 1. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Tudo que ele foi fazendo, vinha esta afirmação, esta assertiva. Mas aí no capítulo 2, versículo 18, muda. Está escrito assim: e viu Deus que não era bom que o homem ficasse sozinho. Olha que coisa interessante. O pastor Duarte, que sempre fala sobre esse assunto, diz que Deus criou a mulher porque ele achou que o Adão estava muito sossegadão. Ele disse: Adão, você está muito tranquilo, muito sossegado, aí eu vou arranjar um probleminha para você. E criou a mulher. Na realidade, ela veio para completar a obra de Deus. Quando além, no capítulo 2 ainda, fala-se no casamento, primeiro instituto criado, família, está escrito assim: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Ou seja, agora há uma união, uma unidade, um ser integral. Até lá é metade, até lá é uma parte. Aliás, em tempos passados, quando falavam da esposa, falavam que era a cara metade. É isso? A cara metade. Não é. É a metade cara. Um pouquinho diferente. A cara metade, porque falta uma parte. O homem sozinho não pode realizar praticamente nada. Não consegue ser nada. Nem viúvo ele consegue ser sem a mulher. Imagine. Há outras coisas também. Então, a mulher veio porque precisava completar a obra máxima de Deus. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, que tenha suas mesmas características, características morais, espirituais, intelectuais, as mesmas características. Mas com um detalhe, eu vou falar baixinho, melhor do que o homem. Desculpem, cavalheiros, mas a verdade é esta. Porque ela foi feita para ajudá-lo, para ser sua companheira, sua ajudadora, sua colaboradora. E para ajudar, ela precisaria ser melhor do que ele. Não é isto? Pois é. Não é muito bom falar assim, mas esta é a grande verdade. E ela tem qualidades e virtudes que nós não conseguimos ter. Vocês já imaginaram se a gestação fosse pelo homem? Já pensaram? Para um pouquinho, pense. Um homem aguentando 9 meses de gestação. Aguentaria? Não aguentaria. E depois que a criança nasce, aguentar aquela choradeira, nem sendo fã da música popular brasileira e gostando de chorinho. Não dá.
Eu, às vezes, olho e fico admirado. Uma mulher com um bebê ao colo, segurando o outro pela mão e 2 sacolas entrando no ônibus. Pense um homem tentando fazer isso. Não dá. Já está provado também que o homem funciona por monoprocessamento. É uma coisa por vez. Se você pedir para ele fazer 3 coisas, 2 não vão ser feitas. E a mulher trabalha por multiprocessamento. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo e não se atrapalha. Se ela pedir para ele olhar o leite que está fervendo para não derramar. Olha aí o leite para não derramar, tá? Ele larga tudo e fica de plantão, só olhando o leite, e derrama. Um instantinho que ele se distrai, o celular que tocou, algum barulho, pronto, derrama. E mais outras coisas tantas. Por que a mulher? Porque o mundo precisava da mulher. O maior líder dos hebreus e um dos maiores da humanidade, que conduziu o povo por 40 anos pelo deserto, que deu uma legislação de que nos valemos até hoje, não é, doutor? Os princípios do direito. Este homem chamado Moisés, que deu essa estrutura jurídico-social e religiosa para a tradição judaico-cristã, não teria condição de exercer essa sua atividade, de ter essa vida de tanto mérito, de tanta realização, se não por 3 mulheres, não esposas. Ele teve uma só, ao que saiba. Se bem que naquele tempo podia ter mais de uma esposa, né? Eli tinha 2 esposas, mas eu não sei porque ele tinha também 2 sogras. Não é muito fácil. Bom, não sei porque riram, eu não tenho nada contra a sogra. Eu sempre me dei muito bem, mas muito bem mesmo, com a sogra da minha mulher. Como nos dávamos bem. Mas também com a minha sogra eu me dava bem. Tanto que eu dizia para a minha mulher que se um dia eu me separasse, eu voltaria para a casa da minha sogra. Porque ela me tratava melhor do que minha mãe. Pois bem, 3 mulheres. A primeira se chamava Joquebede. Foi sua mãe. Uma mulher corajosa. Porque a lei, a determinação do faraó era que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas, assassinadas. Ela conseguiu segurar seu filho por 3 meses, expondo a sua vida a risco. E quando não pôde mais, ele chorava muito. Eu sei o que é choro de criança. Ele chorava muito. Ela concebeu um plano. Ela arquitetou um plano perfeito. Pegou um cestinho de vime, calafetou. É por isso que aquele cestinho de carregar a criança chama-se Moisés. Calafetou. Colocou o garoto ali bonitinho, arrumadinho. Colocou no rio Nilo, na parte alta, porque ela sabia que lá na parte baixa, a filha do faraó iria se banhar com as suas aias, com as suas damas. Então ela colocou o garotinho aqui, e aí vem a outra mulher, Miriam, irmã mais velha de Moisés, e a mãe diz: você vai lá
e fique junto de onde está a princesa e faça o seguinte. E o seguinte ela fez. Veio o bercinho, a princesa viu, ela era curiosa. As mulheres normalmente não são curiosas, mas ela era. E teve curiosidade de saber o que era aquilo. Por que aquilo estava ali? Então, buscam o bercinho, ela olha e se encanta com a criança, porque era um menino muito bonito. Quando eu era pequeno, eu também era muito bonito. É que lá na maternidade, me trocaram por o filho de uma família rica. E eles me levaram, então eu sou assim por causa disso, mas eu era muito bonito. No conceito de mamãe também eu era bonito. No da minha esposa, nem tanto. Mas no de mamãe, sim. Ele era tão bonito que a princesa se encantou com ele. E uma das aias disse, é um menininho dos hebreus. Aí Miriam, estrategicamente posicionada, vai lá e diz, olha, eu conheço uma mulher hebreia que poderá cuidar desse menino para você. Ah, sim? Sim. Então vai chamar. Aí ela vai e chama a própria mãe, Joquebede, para cuidar do seu filho. E ainda ganharam um dinheirinho por isso. Joquebede, Miriam e aquela princesa. Ele passa a ser, como vocês sabem, considerado filho da princesa, portanto, neto do faraó, tem uma educação esmerada, Deus estava preparando-o para a sua missão. Tem uma educação esmerada, mas a sua mãe, em contrapartida, lhe dá toda a orientação da sua raça, da raça dos hebreus. E é por isso que ele se torna aquele grande líder, com tanta capacidade, dos maiores na humanidade. Aí está. Por que a mulher? Porque se não fosse aquela mulher, aquelas mulheres, não teríamos a história que tivemos. O homem sempre teve receio da mulher. Instintivamente, ele sabia aquilo que Sócrates vai declarar. Sócrates disse, a mulher, uma vez equiparada ao homem, ela o supera. Então, se deixar chegar ao nível dele, ela não fica ali, ela supera. O que nós estamos observando em pleno século XXI? A mulher atuando de maneira invejável em todas as áreas de atividade humana. Se eu fui professor desses moços em 81, significa que eu já tinha alguma idade. E eu pude acompanhar a evolução do desempenho da atividade feminina na sociedade. Pena que Guiomar não esteja aqui. Guiomar sempre foi pioneira. Lá na nossa querida Presidente Prudente, então uma pequena cidade, as atividades que a mulher poderia desenvolver, professora, ou então professora, ou talvez diretora da escola. Secretária já não era tão bem vista. E nada mais, dona de casa. E ela foi ser corretora de imóveis, vendedora. Mas, como não era prudente, que imprudente ela fizesse isso sozinha, eu fui a seu lado. Então, era o seu fiel escudeiro acompanhando-a. E em outras tantas ocasiões, ela teve sempre atividades pioneiras. Falar naquela ocasião em uma mulher fazendo corretagem, imagine, coisa absurda.
Mais tarde eu ingressei na carreira militar, na Escola Militar, na Força Aérea Brasileira. Nenhuma mulher como aluna, nenhuma. Só homem. Ou situação ruim. Hoje, elas são maioria, porque conseguem mais aprovação do que os homens. E galgando os postos mais elevados. Generalato. Mulheres brigadeiras. Brigadeira não no sentido de brigar, mas feminino de brigadeiro do ar, o general da Força Aérea Brasileira. Somos advogados há algum tempo, desde 1970. Contávamos nos dedos as colegas, as advogadas. Eram pouquíssimas. Hoje, são maioria inscritas na nossa OAB. Pensar em uma mulher como delegada, imagine, isso é coisa exclusivamente para homem. Hoje são tantas que tem até uma delegacia especializada da mulher. E assumindo postos de liderança. A doutora Elizabeth Sato foi minha aluna no curso superior de polícia na academia, foi diretora do DEIC e do DHPP. Atualmente é também uma mulher que está dirigindo esta área. E na Polícia Militar, fui também docente da Polícia Militar. Era só homem. Imagine, é muito perigoso. Uma mulher policial militar expondo-se na rua, carregando revólver, perigoso. Uma mulher com revólver é perigoso. Aliás, sem revólver, ela já é perigosa. Uma mulher com revólver, ela não vai saber empunhar, ela não vai saber dar ordens. E hoje, quantas são comandantes? Comandando batalhões, comandando destacamentos, comandando companhias, chegando ao posto máximo, porque houve um tempo em que não queriam que ela chegasse a coronel pleno, coronel full, chegaram. Algumas, como coronel, sendo secretária de Estado, secretária da Casa Militar do governo de São Paulo. Mulher prefeita, imagine, se é possível isto. Mulher prefeita. Mulher governadora. Por quê? Porque a mulher foi criada para estar ao lado do homem. Aquela expressão que achavam que era elogiosa e diziam, atrás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. Ao lado de todo grande homem há sempre uma grande mulher. Ela foi feita para isto, para estar a seu lado. Ela era e é cônjuge. Cônjuge é uma palavra que reúne dois termos latinos. Com, que quer dizer junto, ao lado, e jugo, que significa peso, que significa carga. O jugo, quem é do interior sabe, é aquela peça que se coloca sobre a dupla de bois para que caminhem juntos. Chama-se jugo. Cônjuge é aquele que está lado a lado, desempenhando as mesmas funções. Ela foi feita para ser igual. Mas o homem sempre procurou colocá-la em uma posição de segundo plano. Mas a história mostra que, vez por outra, contrariando o status quo, a mulher se levantava. No século XII a.C., na época dos juízes, é uma mulher chamada Débora que vai ser a juíza para libertar
o povo do jugo dos cananeus. Estavam dominados sob os cananeus por 20 anos. E não havia quem pudesse enfrentar aquela situação. Na época em que não havia reis, período dos juízes, um era escolhido e ele então liderava, além de julgar as questões, liderava também o povo, essa sua função principal, liderava o povo contra os seus inimigos. Sansão foi um juiz. Ela foi uma juíza. Século XII antes de Cristo. Mais recente. Me dão mais 10 minutos? Sim? Sim ou não? Quantas pessoas tem aqui? Quantas? 2.000 vezes 10? Posso falar à vontade. Mais recentemente, uma mulher, numa época com todas as restrições ao desenvolvimento intelectual e científico, conseguiu receber o Prêmio Nobel de Física em 1903. Não contente com isso, ela recebeu em 1911 o Prêmio Nobel de Química. A única mulher e uma das únicas pessoas a receberem 2 prêmios Nobel. Marie Curie, 1903 e 1911. Vencendo todas as restrições daquela época, chegou a isto. O que mostra que a mulher está sempre pronta a desempenhar uma função das mais difíceis, das que mais exigem competência. Por isso, Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, disse: se você quer que uma coisa seja feita, peça a um homem. Se você quer que alguma coisa seja dita, peça a um homem. Se quer que seja feita, peça a uma mulher. E ela foi uma extraordinária primeira-ministra da Inglaterra. Finalmente, mulher, por quê? Porque só com o apoio, com a solidariedade, com o companheirismo, com a ajuda da mulher, o homem consegue ser realmente imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, ao nos criar, criou um ser, à sua imagem e semelhança. Como a mulher, nós temos a bênção de ter um filho, que é também um instante em que nós criamos um ser à nossa imagem e semelhança. Por que a mulher? Porque o mundo não seria o mundo sem a mulher. Porque essa vida que nós temos não existiria sem a mulher. Porque Deus sabia muito bem o que fazia ao completar a sua obra, criando a mulher. Tudo isso eu aprendi com a minha mulher. Muito obrigado. Boa noite. O que nos tranquiliza, B, é que o nosso espírito é eterno. E dependendo da experiência, nós também já fomos mulheres, não é? Então, essa história da doutrina é extraordinária, porque nós podemos ter também essa experiência, ora um, ora outro. Então, obrigado pela homenagem de hoje. Nós vamos, neste momento, continuar neste instante, nesta onda de energia boa,
agradecendo a Deus este momento tão ímpar, em que o céu vem à terra e vem ouvir o coração de cada um de nós. E neste instante, unidos aqueles que aqui estão, aos nossos irmãos que estão em casa, a outros que estão em leitos de hospital, mas não perdem um dia, não vem a hora de chegar à quinta-feira para poder se conectar de maneira mais direta com esta casa, e outras circunstâncias de irmãos que não conseguem vir de suas casas, não porque estão ocupados, mas porque estão sob efeito de enfermidades. Nós queremos nos reunir todos agora, para pedir a Jesus que o céu desta casa se abra, e o céu se abra onde quer que se encontrem estes nossos irmãos e irmãs, e uma nesga de luz do amor de Deus possa envolver a todos nesta hora, ouvindo o coração de todos individualmente, para que esta luz cause na vida de cada um, traga para a vida de cada um bênçãos de libertação de todo mal, de toda enfermidade, de todo medo, de tudo aquilo que não vem de Deus. Que nesta hora, esta luz, esta força, continue a nos envolver, desde a cabeça até a planta dos pés. Desta vez, para trazer esta luz e envolver a cada um de nós, trazendo para cada um aquilo que nós estamos precisando para a paz e para a força de nossa vida e de nosso coração. Então, neste momento, nós te suplicamos, Senhor, derrame a sua luz que traga força, saúde, cura, alegria, esperança, otimismo, certeza da vitória, paz. Que esta paz envolva a nossa casa, envolva o lugar onde moramos e tudo que lá existe. Que possa esta paz expulsar com esta força espiritual para fora dos limites de nossa casa aquilo que não vem de Deus, reconstruindo os morões e as paredes espirituais, recobrindo com véu de proteção e isolamento, para que o nosso lar seja sempre aquele lugar desejado de retornar, encostando as costas à porta e dizendo: que bom que eu voltei, onde encontro-me com minha família, ou mesmo onde encontro comigo mesmo quando moro só, mas sempre na presença da luz de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos guarde e nos permita seguir sempre ligado ao seu coração. Que assim seja. Vamos ficar de pé nesse momento. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Oh.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Senhor de nossa vida, muito obrigado por esta noite de bênçãos. Obrigado, Jesus, pelo teu olhar carinhoso. Obrigado, Jesus, por sentirmos uma vez mais que tu nos auxiliaste, nos fortaleceste neste dia para que nós possamos definitivamente, Senhor, nos apartar dos problemas, dos maus pensamentos e podermos ser verdadeiros filhos de Deus, gozando da alegria de sê-lo na companhia de nossos benfeitores espirituais. E que tudo isto que recebemos nesta noite, Senhor, de alguma forma possa alcançar os teus filhos espalhados em todos os cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem, multiplicando bênçãos de reconforto e paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, doutor Bezerra. Obrigado, benfeitores espirituais, por esta noite de luz e de bênçãos. E em seus nomes, queremos pedir a permissão para que possamos declarar encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja. Louvado seja Deus. Buscas na vida um caminho de felicidade, trilhas na terra para encontrar a verdade. Sentes por vezes que só errou em pensar em parar. Eu te digo, amigo, por estar na terra, já és feliz. Pense no santo, quanto sofrerão para professar a sua fé, daquele que a todos pode salvar. E não desista, pensa que podes e mais poderás crescer em virtude, e as oportunidades vão se renovar. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Jesus. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada, e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Jesus, Salvador. Meus amigos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, Deus abençoe a todos. Queridos, Deus abençoe o coração de cada um, suas famílias, um abraço nosso pro coração de vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus. Hoje eu estou aqui
Jesus virá, virá pra mim. Oh, perseverança é a casa do Senhor, onde há esperança para resgatar o amor. Hoje eu posso sorrir, hoje o sol vai clarear. Jesus virá, virá pra mim. Jesus virá, virá pra mim. Jesus